Pessoal, meu nome é Ricardo Tosi, eu sou um dos fundadores e vice-presidente de novos negócios da Confra Business. Nós somos um hub de empresários e executivos C-Level que tem como objetivo fomentar e acelerar negócio entre empresas. Nós também promovemos networking através de eventos que eram presenciais até o ano passado, mas com o advento da pandemia nós os transformamos em lives em 2020, mas agora nós vamos retomar esses eventos presenciais em 2021 e nós já temos uma agenda bem interessante para o ano que vem. Bom, no evento de hoje, nós estamos com uma parceria com o Julius Baer Family Office, através do Rogério Zanin. Nós teremos o Samuel Pessoa, que é o pesquisador de economia do Julius, entrevistando o Jorge Lima, que é o CEO do projeto de redução de custos do Ministério da Economia. Bom evento a todos. Jorge, bom dia. Bom dia. Prazer ter essa conversa com você. Eu acho que a gente vai acompanhando a política econômica, as ações do governo e a imprensa, e o foco é sempre muito nas questões macroeconômicas. Até entendo, temos um histórico tão grande de inflação e a gente tem muita discussão de câmbio, juros, mas sempre a agenda microeconômica, a agência da eficiência dos negócios, a agenda do dia a dia, essa fica meio escondida. E a gente sabe que essa agenda, para que o país volte a uma trajetória de longo prazo de progresso, de crescimento, ela é tão importante quanto a agenda mais macroeconômica. Então, primeiro, é uma alegria estar aqui falando com você, e eu queria aproveitar essa oportunidade para que você descrevesse as ações que a sua pasta está tocando, como que você ordena a prioridade e como você toca. Com uma nota adicional, que em geral as pessoas vão a Brasília e ficam muito decepcionadas, muito negativistas, e toda a interação que eu tive com você, eu senti um estímulo, um certo otimismo com o futuro, uma disposição de trabalhar, arregaçar as mangas. Então, eu queria que você contasse um pouco a sua experiência, como que você enxerga Brasília e quais são as ações que você prioriza e como que você pensa em tocar e o que já foi possível ser feito até agora. Muito obrigado. Bom dia, obrigado, Samuel. É um prazer estar com vocês. É uma coisa interessante, essa pergunta é uma conversa bastante interessante. Primeiro que eu nunca tive experiência no setor público, é uma dedicação, é um projeto pessoal meu, não é por grana, né? Porque eu não iria para ganhar 13.623, então eu gosto de falar isso até para ficar bem claro que é um projeto de doação, do qual eu tomei a decisão, de um convite do Carlos da Costa, que para mim é um dos 3 maiores economistas aí do país, junto com o Paulo Guedes, mas é um cara brilhante, então eu tenho uma confiança tremenda no que ele pensa, a gente pensa muito igual. Então, a primeira coisa é a minha primeira experiência, né? Nesses 4 meses, quase 5 que eu fui convidado para tocar um dos maiores projetos que estão no governo, que estão com o Carlos da Costa, que é a redução do custo Brasil. Essa redução do custo Brasil, ela nasce mais ou menos em 2018, tá? Com o MBC, que é o Movimento Brasil Competitivo, liderado pelo Jorge Gerdau, com a participação da CNI, com a participação de federações, de outras associações também, Colisão da Indústria. E aí eles fizeram um estudo através, contrataram a DCG e concluíram que o Brasil perde 1,5 trilhões jogado fora em 12 elementos da mandala. Passa por crédito, passa por segurança jurídica, passa por infra, passa por regulatórios, passa por projetos estruturantes, como a reforma tributária, a reforma administrativa. E aí, o que nós começamos a discutir? Primeira coisa é que esse projeto, eu me culpo muito hoje, Samuel. Eu fui presidente de 10 empresas, como já falou aí na apresentação, mas eu acho que eu fiz muito pouco de doação minha para o país. Eu sempre me envolvi com a parte política quando era alguma coisa para o meu umbigo, que eu falo. Que era um negócio do meu negócio que eu estava tocando, entendeu? BRF, por exemplo, eu fiquei muito tempo aqui em Brasília em função da carne fraca. E aí eu acho que o setor produtivo não conhece o governo e o governo não conhece o setor produtivo. Isso é um tremendo de um disparate. E é uma crítica construtiva, de forma alguma ela é negativa. Você acha que tem uma conversa de surdos aí? É uma conversa de surdos e com uma consequência. A Lava Jato ela teve uma importância muito grande para esse país, ninguém tem dúvida disso. Mas, em compensação, nós travamos depois dela com as questões de compliance, com as questões
do envolvimento do setor produtivo dentro do processo político, que é de direito. Nós classificamos o lobby, Samuel, muito mal. O lobby, para a gente, é uma coisa negativa, sendo que o lobby é profissão em diversos países. E é de direito num país democrático. Você tem direito de estar dentro do Congresso e do Senado discutindo aquilo que é melhor para o país, pelo setor produtivo, que é o que emprega, é o que gera riqueza. E, de alguma forma, seja por essa consequência de travamento, tanto de um lado quanto de outro, e uma visão, muitas vezes, olhando só o pedaço, não olhando o todo, faz com que você tenha uma conversa meio doida mesmo, é surdo e mudo, de priorização, é bastante complicado. Eu, por exemplo, atualmente, eu fiquei um defensor de deputado de Senado. Não estou te falando que tem gente boa e tem gente ruim em qualquer lugar. Não estamos discutindo isso. Agora estamos discutindo assim. Você imagina um deputado, ele está, ao mesmo tempo que ele tem que olhar a base dele, dentro do processo democrático que o elegeu, ele tem que olhar a base dele. A base dele vem de tudo, vem desde pedido de auxílio moradia a qualquer outra coisa. Ao mesmo tempo, ele tem que votar os maiores projetos de lei do país. Não é fácil. E eu não sei quantos aqui já leram um projeto de lei. Quando eu leio um projeto de lei, 2 eu durmo e eu tenho uma dificuldade tremenda, porque ele é complexo. Não é igual o setor produtivo, que você tem uma folha e diz, você ganha aqui, você perde aqui, você tira aqui e acabou. Você bota. Então, é difícil para eles. Não é fácil para eles. Não é uma crítica destrutiva. Pelo contrário, eu sou defensor deles hoje. Porque eu acho que... Jorge, tem esse aspecto, né, que é uma profissão duríssima. Porque o deputado começa o mandato, ele sabe que ele está desempregado no olho da rua dali a 4 anos. Né? Então, ele tem que construir a sobrevivência política dele. E é democrático. Eu acho que nós temos um... Sabe aquele negócio? Eu acho que a visão sempre fica assim. Não funciona, então eu fico no meu lugar e em outro lugar. A convocação que eu estou fazendo no meu projeto, que é o projeto de redução do custo do Brasil, de tirar 1,5 trilhões, que é o que o Carlos da Costa, como eu falei, o Gênio me convidou, é trazer o setor produtivo para dentro. Nós temos que voltar. Nós temos que estar junto do governo para criar as políticas. Você imagina o lado de cá, não conhece, o lado de cá é o que cria as normas. O lado de lá não participa. Olha a conversa de maluco, você falou de surdo, eu acrescentaria, é surdo e cego. Não dá só para ser surdo, entendeu? E não é uma crítica destrutiva de forma alguma, é uma crítica construtiva. Então, minha função hoje, até por eu ter vindo do setor produtivo e de praticamente 25 anos como CEO de empresa, eu estou dizendo o seguinte, gente, vamos juntos, vamos escrever isso junto. E vai ter vitórias e vai ter derrotas, porque o processo democrático é assim. É humanamente impossível nós acharmos, Samuel, que nós vamos ter um projeto que agrade a todo mundo. Não vai ter nenhum. 100% não existe 100% dentro de um processo democrático, nem dentro da empresa. Olha dentro da empresa produtiva. Tem hora que o CFO briga com o cara de compras, que briga com o cara da operação. É o jogo. Isso faz parte de um processo democrático, até de um processo de governança. Então, nós estamos sempre procurando o perfeito. Não vai existir o perfeito. Vai ter vitórias e vai ter derrotas. Agora, precisamos colocar foco. Trazer o setor produtivo para dentro e colocar focos. E há coisas, por exemplo, que na minha ignorância como executivo, para você tirar um imposto no Brasil, você tem que colocar outro, você tem que compensar. Eu nunca pensei nisso. Tira aquele imposto, está me prejudicando. Tudo aí, você tirar um imposto, você tem que compensar com outro. Aí o pessoal fala, barreiras, dumping. Tem a Camex. A Camex é um órgão, né, um setor com 10 votos, a economia tem 4, que vota. Não é uma pessoa que vai lá e camenta. Então, tem uma dificuldade, tanto do setor produtivo entender a máquina do governo, que é complexa, é como se tivesse cada ministério ser uma empresa, cada órgão independente é uma empresa. Falta um nível de aproximação e de conversas técnicas. Porque durante muito tempo a gente fica conversando coisas filosóficas, entendeu? Eu brinco muito no Ministério da Economia, tem 2 engenheiros que eu conheço, eu e mais um. E aí eu fico brincando o seguinte, engenheiro nós somos, quem é engenheiro sabe, nós somos de tese. Hipótese é a coisa que a gente só faz para chegar na tese, mas que a gente trabalha em cima da tese. Então, as conversas têm que ser muito mais em cima de tese. O que ganha, o que perde, o que é melhor para o país, aonde está o gargalo, aonde nós vamos tirar essa complexidade. Então, ele tem um envolvimento muito grande do setor produtivo. Eu me culpo, nos meus 25 anos de presidente de empresa, mas, sei lá, profissionalmente, você põe em 36, que eu tenho 60, comecei com 23, 24, 37 anos, eu acho que eu fiz muito pouco. Talvez é por isso que eu estou me dedicando e faço questão, às vezes, de publicar meu salário, para ele não achar que eu estou aqui por qualquer outro motivo. Enquanto eu puder agregar valor, eu vou estar aqui. Por quê? Porque eu acho que chegou a hora da gente sair dessa conversa de país futuro. Eu brinco com todo mundo que eu lembro, em 1970, meu pai falando comigo, o Brasil é um país de futuro. Passou-se 50 anos, eu continuo escutando, nós somos um país do futuro. É inaceitável. Entendeu? Por quê? Aí tem uma outra complexidade, Samuel, eu sei a sua experiência, sei que você sabe o que eu vou dizer,
que esse país tem uma outra característica muito interessante. Você termina uma eleição, você começa outra. No dia seguinte. E com um cunho que tem muita cabeça que fala o seguinte: não, se a economia der certo, o prefeito é reeleito, se a economia der certo, o governador é reeleito, se a economia der certo, o presidente é reeleito. Então, não vamos fazer. É loucura. Se você ver as discussões da eleição americana, é interessante, ela tem muito pouco de coisas econômicas. Pode ter de dumping com a China, as discussões globais, mas de economia pura, você quase não vê nas discussões, que ela anda em paralelo. Em qualquer país desenvolvido do mundo, a economia anda em paralelo. Então, você olha e bate o olho e fala assim: por que o Brasil não é uma potência? Por que a gente não cresce? Aí você olha os principais itens nossos, como é que nós organizamos, eu vou te falar daqui a pouco, mas olha que coisa interessante. Você fala assim: é aceitável o Brasil ter menos visitantes de turismo do que a Argentina? Nada contra a Argentina, eu morei lá, adoro os argentinos, adoro. Então, me relaciono super bem com eles. Mas minha pergunta é: como eles podem receber mais visitantes do que a gente? Como? Com a costa que nós temos, com o sul que nós temos, você tem tudo que você quer. Como a gente já é uma potência, pelo brilhante trabalho sendo feito aí no agro, já começando lá atrás, e agora com a Tereza Cristina, entendeu? Nós somos uma potência de agro, nós somos o único país do mundo com 2 safras. Você explica. Nós somos líderes mundiais em minério de ferro. Tem nós os australianos. Então, minério tem tudo quanto é lugar. Agora, minério é bom, Brasil e Austrália. Então, quando você olha o complexo nosso de país, como país, você pergunta: não dá para a gente não ser uma potência. Aí você vai para dentro da máquina, você tem que desburocratizar a máquina. Você tem que ter segurança jurídica, que são os pilares da Mandala. Você tem que trabalhar com crédito. Esse país é um país que não tem crédito. Como é que você faz um micro, pequeno empresário crescer se você não tem crédito? Tem pesquisas que dizem que a cada 10 empresas que abrem, fecha 5 ou 7. Ok, uma parte é para o cara que mexer com uma coisa que ele não conhece, possivelmente ele não vai conseguir, vai dar errado. Né? Você fazer uma coisa que você não conhece, você não tem experiência, mas a maior parte também é crédito. Ele tem que montar um negócio e ganhar dinheiro em 2 ou 3 meses. Se não ganhar, ele quebra. Não tem caixa. Não tem como ele financiar. Então, você tem coisas nesse país, um dado que pouca gente conhece. Quase 73% do PIB brasileiro é contencioso, trabalhista, tributário. Faz a conta. Nós estamos falando de quase 4 tri ou mais. Entendeu? É inaceitável. Se você vende uma empresa hoje, você está retido lá. Você tem que ficar 5 anos sem mexer até passar o tributário. Não sei quantos anos para passar trabalhista. Esse dinheiro está preso. Esse dinheiro devia estar na economia. Pergunta para quem vendeu empresa. Eu já vendi várias empresas e sei o que eu estou falando. Então, nós temos que destravar o governo. Temos que destravar a economia, mas com uma visão explicitamente técnica. É um projeto que ele tem que ser encarado como uma política. Ele não pode entrar no envolvimento político. Nós temos que avançar nas reformas. E temos que aprender, só para dar uma pausa para você perguntar, Samuel, é que nós vamos ganhar e vamos perder. E que é nada diferente do setor produtivo, Samuel. Quantas vezes você está numa reunião de conselho, você quer ir para a direita, o conselho quer ir para a esquerda, vota, e você acaba indo para a esquerda, acreditando que melhor é para a direita, faz parte do jogo. O governo também é a mesma coisa, nós não vamos ganhar todas. É direito democrático que eles mudarem a opinião. A gente tem até uma brincadeira aqui que eu aprendi nesses 5 meses, que a gente fala o seguinte: a gente sabe como a reforma vai para o Congresso e vai para o Senado. Agora, como é que ela vai voltar, a gente não sabe, e é de direito isso. É uma coisa que é democrática, aí não tem essa discussão. Não vou discutir esse lado político do negócio, não tem sentido. Mas é o que é de direito. Se é o Estado democrático nosso que funciona assim, nós temos que adaptar ele. Agora, não avançar é a maior ignorância que nós temos, é a cegueira nossa. Você já falou comigo o seguinte: a reforma da Previdência era o melhor que a gente queria? Não. Talvez daqui a 10 anos nós vamos ter que fazer outra. Mas avançamos. A reforma trabalhista que foi feita lá atrás era melhor? Não. Vamos ter que avançar. Mas tem que fazer alguma coisa. O problema é o seguinte: eu quero perfeito, eu não ando, então eu não faço. E fica essa conversa de maluco. A reforma administrativa é necessária? Ninguém tem dúvida disso. Talvez não saia do ponto que todo mundo queira, mas vai ser um avanço. E aí você vai modernizando. É igual a empresa produtiva. O que a gente conversa na empresa produtiva? Melhoria contínua. Eu começo, estabilizo um processo, melhoro, depois eu vou lá na frente, melhoro. É a mesma coisa. Não tem essa diferença, entendeu? É mais complexo por ser uma engrenagem mais complexa. Alguém tem dúvida que o Estado tem que diminuir de tamanho? Não tem. Você pode ter uma minoria que pensa isso. Mas a maioria acha isso necessário. Até para focar naquilo que tem que ser feito. E evoluiu muito. O nosso projeto, nós criamos. Primeiro, nós fizemos uma parceria com o MBC, que eu agradeço muito, através de um acordo de parcerias mútuas, que não tem ganho financeiro. Então, hoje a gente tem o MBC com vários investidores por trás, patrocinando o Custo Brasil. Então, eles contrataram a Falcone,
que está fazendo toda essa abertura da mandala para a gente achar a priorização dos projetos. Quais são os 80, 20 que vai mudar esse país? Não que a gente não vai olhar os outros 20. Mas, para a gente ter uma ordem de grandeza. O custo do Brasil, quando você olha essa mandala, você enxerga claramente que tem brigas terríveis. Segurança jurídica é uma que é pesada. Nós vamos ter que entrar. Porque esse país é um país que dá a mínima condição jurídica que você não tem. Outro dia eu conversava com um amigo meu que é um grande empresário e CEO de uma multinacional enorme, que ele investiu 1,5 bi na fábrica dele, há 2 anos atrás, construiu uma fábrica sob um regime. Mudou o regime. A questão é, para que eu vou ter a fábrica? Porque mudou o que estava combinado, mudou a regra. Eu não vou entrar em detalhes por questões éticas. Porém, mudou. Você olha o back-office das empresas hoje, nós que fomos executivo a vida inteira, você, eu e outros que estão assistindo aqui, você vai ver que você tem um back-office que ele é muito mais caro. Eu digo que o advogado tributário, ele é o cara que menos tem condição de ter resistência à mudança, porque cada dia ele vê uma lei nova, cada dia tem um regulamento novo, cada dia tem uma coisa nova, entendeu? Só que você está inchando o seu back-office para trabalhar, para você pagar o tributo, você já incha o seu back-office, de tão complicado que é. Entendeu? Então nós temos que avançar. Muita gente confunde, essa reforma tributária ela não veio para aumentar imposto e nem diminuir imposto, porque a gente não tem condição ainda em função da dívida fiscal. Ela veio para simplificar. Essa é a tendência. E na simplificação, você mexe na balança. Então, se eu aumento, se eu quero desonerar, eu tenho que compensar em outro lugar. Porque eu não posso perder a receita. Eu não estou preparado ainda. Aí você vai perguntar, talvez tivesse feito administrativo primeiro. Talvez tivesse feito administrativa antes. Talvez. Mas talvez agora já passou. Eu brinco muito que a minha especialidade sempre foi alavancagem de negócio ou turnaround. Minha carreira é essa. Eu nunca tive numa fase... Meu sonho era pegar uma empresa tranquila. Quando eu fui para a BRF, eu achei que ia ficar tranquilo e ia carne fraca. Então, eu sei que Deus me persegue e, naquele ponto, está sempre envolvido em alguma confusão, entendeu? Então, eu brinco muito o seguinte, tudo que você vai fazer na vida de turnaround ou de alavancagem, se você olhar para o retrovisor, você não anda, Samuel. Você não anda. Porque você está sempre... Vai sempre alguém te dizer, não, é muito difícil, já fiz, já tentei. Eu brincava muito quando eu conversava com o meu pessoal comercial, que eles falavam comigo, não ganhei porque o cliente... só fez teste de preço, porque o cliente fez coisa errada, ou o fornecedor fez. As desculpas sempre eram as mesmas. Aí eu colocava elas no quadro e falava, me conta outra que não seja essa, porque essa eu já cansei. Então, é a mesma coisa. Então, nós estamos com os paradigmas criados. Nós temos que fazer um processo de ruptura nesse país. De ruptura mesmo. E só tem um jeito da gente tirar 1,5 trilhões, se o setor produtivo participar. Senão, nós não vamos andar. Essa é a verdade. Jorge, me conte quais são as linhas de ação que você está tocando aí na sua atribuição e você tem mais fé que vai dar resultado no horizonte de 3, 4 anos. Eu acredito muito no seguinte, eu dividi o trabalho, como eu te falei, eu criei 13 setores. Primeiro, eu acabei com a conversa de comércio, serviço e indústria separada. Isso é louco. Os interesses ali são conflitantes para você ter 3 áreas separadas. Então, eu criei 13 pilares, que são pilares que passam por turismo, por construção, por logística, que não era visto como transversal no governo e é um dos maiores custos que tem. Você tem noção quem é de logística, sabe o que eu vou dizer, eu já fui presidente de uma empresa de logística. Você vê que o custo logístico no Brasil hoje ele é 12,7, pelo menos um tempo atrás era, comparado com os Estados Unidos, que é 7,7 do PIB, 7,5 do PIB. Então, logística nós temos que olhar como um pilar. Nós temos que olhar a área de serviço com muita força nesse país, porque ele tem 80% da empregabilidade está na área de serviço. Então, eu equilibrei os 13 setores, tem indústria, vários pilares com indústria, mineração, siderurgia, máquinas, equipamentos, aqueles normais que a gente vê no exame, em qualquer lugar aí, mais os outros setores que estavam excluídos. Então, tem varejo, tem atacado, tem turismo, tem educação, e esses setores estão colhendo as propostas do setor produtivo para que a gente possa trabalhar. Então, até hoje, nós estamos terminando a formatação do projeto, nós já recebemos mais ou menos, referente ao custo do Brasil, mais ou menos 965 projetos. Tá? Então, esse é um caminho. Dentro do outro caminho, nós junto com o MBC, com o apoio do MBC, nós estamos com a Falcone fazendo a priorização desses projetos. Essa priorização ela vai dar o que eu chamo de 80-20 grau de dificuldade e grau de facilidade. Isso eu vou conseguir enxergar a partir do meados de novembro agora. E como é que é isso? Aí eu tenho projetos que estão necessariamente vão passar pelo Congresso, chamados PLs. São projetos
que podem demorar mais ou menos, vai da velocidade com que a gente consegue, com o setor produtivo, ajudar os deputados e senadores a entender que isso tira 1,5 trilhões do custo do Brasil. O que não é muito difícil, até porque tem muitos senadores e deputados que são empresários, ou foram executivos, ou são executivos afastados dentro do mandato deles. Então, não é uma conversa difícil, é uma conversa de priorização. Temos que priorizar esses projetos. Então, esse é um caminho que dá para andar muito rápido. Nele entra, como exemplo, entrou a lei do saneamento, a lei do gás, agora a cabotagem está lá, que é a BR do Mar. Tá? Você tem um marco elétrico subindo aí. Ao meu lado, existem pessoas altamente competentes desenvolvendo esses projetos. Você tem para a micro e pequena empresa a Antônia Martins, você tem o Catalup, que mexe com toda essa parte de infra, você tem o Jean-Luc, que está mexendo com toda a parte de competitividade. Ou seja, ao meu lado, em paralelo a mim, tem as pessoas focadas nos projetos que convergem para o custo do Brasil. Fora outros trabalhos feitos dentro dos próprios ministérios. Tem trabalhos excelentes sendo feitos no Ministério do Transporte com o Tarcísio, tem com a Tereza Cristina na Agricultura, são os que eu conheci até agora. Vi com o Ministério do Turismo, eu não conheço todos os ministros ainda, mas eu tenho visto, tem trabalhos fantásticos sendo feitos na própria Casa Civil com o general Braga Neto. Então, eu estou vendo que o movimento está vindo. Então, a outra ponta é pegar, tentar enxergar dentro do governo todos esses projetos que afetam o custo do Brasil e priorizá-los, com o apoio de todos os ministérios, principalmente da Casa Civil e da Economia, que muitas vezes você vai ter um fator econômico envolvido. Então, uma linha é o que vai para o Congresso. Depois, nós temos uma outra linha, que é aquilo que não passa pelo Congresso, que pode ser resolvido dentro do Ministério da Economia. Você tem muito regulatório, você tem muita coisa ainda para ser discutido dentro do Ministério. A própria visão trabalhista, que o Bruno tem feito um trabalho brilhante, que é o secretário do Trabalho, eu gosto muito dele, e é um cara de carreira, inclusive, ele já está estudando um monte de outra coisa. Nós fizemos uma reforma, mas tem assuntos que nós vamos ter que voltar. Menor aprendiz, nós temos que voltar. PCD, nós temos que voltar. O custo da desoneração de folha, que nós somos a favor de desonerar a folha, tem que voltar. Ou seja, tem um trabalho para ser feito dentro do Ministério da Economia. Depois, você tem trabalhos que envolvem o Ministério da Economia ou outros, que são chamados regulatórios, instruções normativas. Nós estamos agora revisando um trabalho coordenado aí por vários ministérios, de revisar um monte de normas, eu não sei nem os nomes que tem regulatório, porque nós temos coisa de 1920, 1940, tem que rever. Tá? Então, isso tem que passar. E as reformas estruturantes. Nós temos que terminar a reforma tributária de qualquer jeito. Vai ser muito ruim se nós virarmos o ano sem a reforma tributária. Porque o ideal seria fazer reforma tributária esse ano, que afeta diretamente a mandala, ao custo do Brasil, seja em vários pontos dela, para depois a gente fazer a administrativa e passar os marcos e começar a destravar a economia enquanto faz esses trabalhos paralelos do governo. Eu estou fazendo um levantamento, por enquanto é meu feeling, Samuel. Mas como a gente não media isso de forma clara, eu acho que nós já fizemos, tá, mais ou menos desse 1,5 trilhões, eu acredito que entre 200 bi e 300 bi já foram feitos. É que a gente não enxerga, já foi aprovado um monte de coisa. Então, agora nós também não estamos mensurando isso para atender. Eu acredito que no horizonte de 1, 2 até 5 anos, chega-se no 1,5 tri. Basta que tenha a força política, a boa vontade de querer executar. Para 2018, eu acho que a gente avança muito. Eu gostaria muito de ver 500 bi muito rápido, para provar que essa engrenagem move. E uma coisa interessante, Samuel, e meus colegas que estão assistindo. Pensa bem, isso é igual uma engrenagem, é igual uma empresa. É igual, por exemplo, na época a gente falava o seguinte, quem não tiver ISO não vai vender. Aí a ISO virou uma verdade mundial. Lembra disso? Quem não tiver ISO não vai vender. 9 mil, 14 mil. Quem não tiver 14 mil, negócio de meio ambiente não vai vender. É assim. Nós somos muito de colocar uma verdade no mercado mundial, ou às vezes nacional, e aquilo você não consegue fugir mais. Se nós conseguirmos imputar na cabeça da sociedade, do setor produtivo, da mídia, do Brasil, que esse é um projeto que ele precisa ser feito pelo bem do país, pelo bem de criar emprego, pelo bem de gerar uma competitividade a nível mundial, nós vamos conseguir fazer esse projeto seguir. Por isso é que nós estamos montando um CRM, também num acordo de parceria com a Salesforce, que eu até agradeço aqui, junto com o MBC. Para quê? Para ter um sistema que a gente não se perca mais. A partir do momento que essas solicitações estiverem no sistema,
o que vai acontecer? Ele não cai mais. Então, não tem aquele negócio de amanhã eu não estar aqui, ou um secretário não estar especial, que é quase um ministro, ou o ministro Paulo Guedes, ou o próprio governo não esteja, não tem que começar tudo do zero. Então, nós vamos sistematizar isso a partir do final do ano, de forma que qualquer associação, qualquer federação, qualquer grupo empresarial tenha direito de saber. Isso foi tentado, não caiu por causa do quê, parou por quê, entendeu? Isso é a hora de voltar. Que é aquilo que eu te falei, tem coisas que podem ser vitórias totais, tem coisas que podem ser vitórias parciais, tem coisas que podem ser derrotas momentâneas, que não quer dizer que nós não vamos voltar no assunto. Então, o trabalho está desenhado desse jeito. Deixa eu pegar um ponto aqui que você citou. Você enfatizou muito a necessidade da agenda da reforma tributária caminhar. A gente tem no Congresso Nacional 3 projetos mais importantes. Tem o projeto que foi encaminhado pelo Executivo. No Senado tem, acho que a PEC 101, não sei direito o número, mas tem um projeto lá do Senado que foi feito lá atrás pelo Raul, e tem na Câmara a emenda constitucional 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, que foi feito do Centro de Cidadania Fiscal. Então, nós temos 3 projetos, os 3 mais ou menos com o mesmo escopo, com o mesmo objetivo, escopo um pouquinho diferente, mas todos envolvendo os impostos sobre a produção, os impostos indiretos, uma combinação de ISS, ICMS, IPI, PIS/COFINS. Como que você se posiciona com relação a esses 3 projetos que estão andando lá no Congresso Nacional e qual é a sua expectativa no horizonte de 6 meses, 1 ano? Olha, eu acho que nós temos que convergir. Nós temos que, primeiro, o seguinte, o meu pedido de apoio ao Congresso, ao Senado, com as pessoas que eu estou conversando, é a busca pela convergência, entendeu? E o respeito à divergência. Como eu te falei, eu não acredito que vá haver nenhum projeto nesse país, nos 4 meses que eu passei a integrar o governo e entender como é que funciona o governo. E eu repito aos senhores e senhoras que eu era ignorante nesse assunto, não tinha ideia, né? Então, estou aprendendo. Mas eu acho que é possível buscar. A primeira coisa, quando você tem um projeto, nós deveríamos atacar primeiro a convergência. Fecha a convergência. Vamos discutir primeiro o que é convergente. Em todos os 3 projetos, quais são os convergentes? Bom, e aí vamos trabalhar o divergente dentro do processo democrático. Por isso você pode alterar, você pode fazer sugestão. O que não dá é ficar uma discussão inócua, que o projeto é ruim, ou que devia ser feito de um jeito, e não anda. Então, a minha expectativa, o meu pedido, quase que de joelho para o Congresso, é vamos aprovar, porque ela tem um impacto enorme no custo do Brasil, em qualquer modelo que ela sair. Ela pode ser de mais, menos, mas ela tem um impacto. Nós precisamos avançar. Então, a minha expectativa é que, mesmo que a gente tenha um processo eleitoral de prefeitos em cima da hora, né, que nós estamos em cima da hora e tem eleição agora, e pode ter segundo turno em grandes cidades, mesmo que tenha a questão do final do ano aí, com esse negócio de recesso, eu acho que valeria a pena para o país ter um esforço, e eu sinto a vontade, sabe, principalmente onde eu estou convivendo mais, que é o Congresso, que tem amigos, e aí eu vejo que há uma vontade. Sabe? Esse Congresso ele me mostra muito ser um Congresso mais reformista do que eu imaginava. Sabe? Esse é um Congresso muito mais reformista do que eu pensava, na ignorância de estar longe do governo, de não querer saber nada de governo, de não querer ir a Brasília, de não, só ia para pedir coisa para mim. Quando era meu, eu ia, entendeu? Essa que era a verdade. Agora, olhar o todo eu nunca quis. Julgar pedra é ótimo, né? A melhor coisa do mundo. Então, hoje eu acho que num esforço de sociedade, teria que pegar esses projetos, as diversas correntes, focar no que é convergência, tratar a divergência e aprovar. Nem que daqui X anos a gente tenha que voltar. Agora, se cada um defender só o seu pedaço, que é de direito, cada setor tem o direito de defender a sua posição. Mas temos que entender um pouco mais. O que eu digo também, e aí é uma crítica construtiva, que às vezes eu converso com alguns empresários que estão conversando sobre a reforma tributária, mas ele não conhece a reforma tributária. Eu fico abismado. Tem gente que nem leu, tem gente que escuta alguma coisa e faz sair falando assim, não, eu sou contra por causa desse imposto que ele está falando. Mas você tem que ver o todo. Então, aí tem um outro problema de comunicação, que eu acho que até por parte do governo. Tem gente falando coisas que eu tenho reuniões com empresariais que olha assim e fala assim, de onde você tirou isso? Então, escrava alguns nomes. Cravou o imposto digital, cravou que o serviço vem com 12, mas ninguém está fazendo a conta dos setores que empregam mais,
Se desonerar a folha em 20 ou 10, o que é que acontece? Ninguém está fazendo essa conta. Então, existe um desconhecimento da própria proposta que está no Congresso. Então, minha outra sugestão também, um pedido é: converge, divulga, abre para o setor produtivo e aprovamos. Vai ficar todo mundo feliz? Não vai ficar. Esquece. Nenhuma reforma vai ficar todo mundo feliz. Se você fizer um marco de saneamento, vai ter alguém que é contra. Se você fizer um marco do gás, vai ter alguém contra. Faz parte do processo democrático. E é a mesma coisa dentro do processo produtivo. Quantas decisões nós tomamos dentro da empresa que é unânime? Raríssimas. Jorge, deixa eu tocar outro ponto. Você, há pouco tempo, agora falou na sua conversa que você avalia que, com o pacote que já andou, você já deve ter uns 200 milhões, 300 milhões ao longo dos próximos anos. E quais são as medidas? 200 bi já foram feitos. Eu vou provar isso, eu não sei. Não, então, 200 bi... Não, entendo, eles já foram feitos, mas eles vão maturar no futuro. As medidas já estão feitas e já estão aprovadas, a maturação delas é ao longo do tempo. Foi isso que eu quis dizer. A minha pergunta para você é: quais são as medidas que foram aprovadas que você considera que foram mais importantes para gerar esse belo orçamento que você está divulgando para todos nós aqui? Nossa, assim, eu teria que linkar todos aqui. Eu vou tentar algumas. A trabalhista teve um cunho muito importante no final de 2018. O saneamento tem um cunho muito importante. Você tem o marco do gás, a cabotagem agora, e você tem a lei de proteção de dados, por mais que pareça complicado, ela é um avanço. Você tem várias medidas de desburocratização sendo feitas, federal e estadual, várias. Você tem hoje estados, se não me engano, do Mato Grosso e do Espírito Santo, que estão abrindo empresa com 1 ou 2 dias, que é um dos processos burocráticos nossos. Então, o Pronamp, ele abriu uma visão nossa, um brilhante trabalho feito pela Antônia Martins, pelo Gustavo, pelo caso da Costa, que abriu uma visão nossa muito grande da necessidade do crédito para pequena e microempresa. Isso tende agora a virar uma roda. Uma coisa que hoje tem uma preocupação, tanto do governo como do setor, é que, sem crédito, e isso está crescendo, o PIX foi uma grande evolução, o PIX é outra grande evolução. Então, tem muitos. O que acontece é que passa projetos que você não vê, porque como e aí não é, nem tem assuntos que é explorável mediaticamente falando, entre aspas, e tem assuntos que não são. Mas se você pegar o PIX é uma revolução. Pouca gente está dando importância ao que o PIX vem para fazer, que é um brilhante trabalho construído aí pela liderança do Banco Central, com o Ministério da Economia, mas lindo o projeto. É um projeto incrível. E pouca gente conhece. O pessoal fala assim: eu vou lá cadastrar na chave para pagar. Leia o PIX. Então, nós temos um problema também de entendimento, Samuel, de que essas ações estão acontecendo. Talvez até por falha nossa, e eu me considero agora todo o governo, de divulgar mal. Entendeu? Beleza. Eu pretendo, nós tiver esses 200 milhões, divulgar para a sociedade o que já foi feito literalmente. 100 por 200. Esse é filho. Uma área que a gente sabe que é muito complexa no Brasil e que tem aumentado muito o custo, principalmente de grandes obras de infraestrutura, é uma opacidade na atribuição de responsabilidade na questão ambiental. Tanto opacidade em federativa, ou seja, qual é o nível da federação, se a União, o Estado ou o município tem a atribuição última daquela questão ambiental específica, quando vai se fazer uma estrada, uma ferrovia, ou seja lá o que for, como também a opacidade de qual é o órgão específico que dá a última palavra. Muitas vezes o setor produtivo consegue uma decisão, inicia a obra e, de repente, vem o Ministério Público, acha outra questão regulatória, outra questão legal e para uma obra que, para o setor privado, era em cima de uma questão já decidida. Vocês têm alguma linha de ação para esse tema? A elevada opacidade e a complexidade na atribuição de responsabilidade, tanto ao nível dos órgãos como da federação, na questão ambiental? Samuel, você me pegou, quando a gente brinca lá, você me pegou na curva, né? Vamos dizer assim, essa foi dura, viu? Olha, o meu período que eu tive na Vale, eu fiz uma pós-graduação de meio ambiente lá dentro, né, com o apoio deles. Até para poder, o CONAMA era de 86, né? Eu estava na Vale em 88, eu tive que fazer para entender de meio ambiente. Eu acho que os 2 maiores desafios que o Brasil tem pela frente,
para atingir o 1,5 tri é segurança jurídica, que envolve vários poderes e vários ministérios. E o segundo item é a questão ambiental. Nós estamos radicalizando a questão ambiental no país, que por influências externas, e aqui eu não vou fazer nenhum tipo de apologia para dar margem a discussões políticas, mas é óbvio que nós temos que ver a questão ambiental de outra forma, que a gente mistura ela toda no balaio. O Jean Luca, que é um dos pares nossos aqui, meu especificamente, ele tem aí um projeto, ele e o Catalão, que eu acho que os dois estão envolvidos no mesmo projeto, desculpa aí, mas eu acho que os dois têm um interface entre eles, que vai ser uma ANP para a construção civil, que a gente pretende desburocratizar a capacidade de construção civil. O que eu te digo é o seguinte, talvez o ministro do Meio Ambiente vai ter um grande desafio, é como nós vamos conseguir tirar o viés político que está sendo levado à questão ambiental para o viés prático e descentralizar a visão ambiental. Você trata a visão de licenciamento ambiental, você trata igual em qualquer coisa. Se você fizer um prédio em São Paulo, tá, do que você fazer uma obra no meio da Amazônia. A complexidade que se tem e a radicalidade com que se enxerga isso, tá, ela é fora do contexto produtivo. Você não tem isso em lugar nenhum do mundo. Então, o problema é que eu acho que a questão ambiental no Brasil ela se tornou política. É uma das maiores bandeiras políticas. Me desculpem, é uma opinião pessoal, não estou aqui como governo, estou como empresário. Vou até tirar um pouco meu chapéu de governo para falar de coração de empresário. Porque eu sei que eu estou lá em Campos do Jordão tentando aprovar um empreendimento, já tem 5 anos, eu sei que nós estamos penando. Coitado do Ricardo sempre, que é o investidor maior. Não anda. Cheio de travas. Precisamos, junto dos estados, começar um trabalho, porque você não vai atrair investimentos, você não vai conseguir fazer as coisas na velocidade que a gente precisa, travado. E travado com uma concepção errônea, porque você pode separar por... É como se fizesse um pareto, uma espinha de peixe. Tá. Uma coisa é eu querer fazer uma usina dentro do Amazonas, ok. Uma coisa é eu querer fazer um prédio numa praia, é outra concepção. Ou um prédio, ou um empreendimento, um hotel em São Paulo. Nós misturamos tudo. Esse eu acho que é o maior desafio, na minha opinião, que o governo, qualquer governo terá de como equalizar, já que nós estamos colocando mundialmente a questão ambiental como sendo política, seja ela nacional, seja ela internacional. Jorge, eu queria mudar um pouco o tema. A gente falou de ambiental, mas está associado à questão ambiental. Queria saber a sua opinião. Teve uma iniciativa no início do governo que me pareceu muito positiva, que atacou um dos grandes problemas também de custo de transação, de dificuldade microeconômica de aumentar a eficiência da economia, que está associado a projeto de obras complexas de infraestrutura. Quem sabe que um dos maiores problemas é que, muitas vezes, quando se faz uma licitação, a licitação é feita em cima de um projeto executivo ou um projeto básico de baixa qualidade. Essa baixa qualidade do projeto gera, muitas vezes, necessidade de recontratação de aditivos, e como isso já acontece desde o início, isso também estimula comportamento oportunistas, muitas vezes do setor privado, que entrou com preço muito baixo, já pensando em recontratar, ou mesmo sem o motivo, pede recontratação e aditivos, porque a opacidade, a falta de clareza, de precisão do projeto a partir do qual a licitação foi feita, gera. Então, nós temos muitos problemas e muito custo e sobrecusto e sobretrabalho em cima de projetos de infraestrutura complexo, porque a gente não tem, no Estado brasileiro, um bom instrumento de contratação de projetos básicos de qualidade ou projetos executivos. O governo, no início, lançou aquela medida provisória da colação, que era uma medida de direito administrativo que criava uma forma, baseada nas melhores práticas internacionais, de contratação. Essa medida provisória caiu e o governo acabou não reenviando na forma de um projeto de lei, com algum pedido de urgência, coisas assim. Você está olhando essa agenda, como você enxerga esse problema da licitação e da necessidade da gente ter critérios para termos projetos de muita qualidade no processo licitatório? Samuel, sendo muito sincero com você, não, eu não cheguei nesse assunto ainda. O que eu posso dizer é que eu tive uma reunião outro dia
fantástica lá com o Ministério Transporte lá, da Infra, com o pessoal do Tarcísio. Eu fiquei impressionado e eu vi que eles estão trabalhando em muitos projetos que visam resolver isso. Eu hoje não cheguei, não vi, não vou mentir para você, ainda não cheguei nesse ponto, mas sei que lá está sendo visto isso, porque numa reunião eu vi eles fazendo, tem um grupo técnico, inclusive me surpreendeu a qualidade do grupo fazendo isso. Tá? O que nós temos hoje, em paralelo a isso que influencia, nós temos o ministro Paulo Guedes, que é um cara obcecado em arrumar emprego. Isso eu tenho que voltar um pouco atrás, sem entender como é que eu vou cruzar com esse assunto, que parece estar distante, não é. Um dos maiores sustos que eu tomei na minha vida, e acredito que o ministro Paulo Guedes tomou, o Carlos da Costa tomou, é que nós nunca imaginávamos que tivesse 38 ou 40 milhões de informais. Esse país é um país injusto. Você está aí com 38, 40 milhões de informais. Entendeu? Para 37, 33 milhões de carteira assinada, com 70% abaixo de 5 salário mínimo. Então, nós temos que ter uma obsessão de inserir essas pessoas dentro do sistema. Aí você fala o seguinte, mas o que isso tem a ver com concorrência, com custo? Quando você aumenta o custo, você diminui a sua capacidade de emprego. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Quanto mais eu aumentar custo direto ou indireto, menor a minha capacidade de gerar emprego. Menor a minha capacidade de tirar esses 40 milhões de informais para dentro da economia formal, que é injusto. Aí você vai falar, não, mas dentro desses 40 tem os autônomos, tem os médicos, ok, que você fala 37, 36, fala o número que quiser, mas é absurdo a gente não fazer nada. É doloroso. Então, hoje existe no governo várias áreas tentando ver, e aí eu estou aproximando delas agora, porque eu só tenho 5 meses, é muito grande, Samuel. Eu sei, por exemplo, que tem o CAI com uma Secretaria Especial de Desburocratização, que tem que estar com a reforma administrativa, mas também está com outras frentes de digitalização de vários projetos. O governo está com vários projetos. Tem um projeto de desburocratização na Casa Civil, com o general Braga Neto, tem outro que eu vi com a Tereza Cristina, outro dia eu vi um no Ministério da Minas e Energia. Ou seja, a mentalidade tem que ser, quanto mais eu jogo dinheiro fora, menos eu volto para a economia, que, consequentemente, eu não emprego. Eu não cresço. Se quer empregar, você tem que crescer. Então, o que eu posso te dizer é que eu ainda não tenho isso compilado, mas tenho visto bastante movimento dentro do governo, dentro de diversas áreas, olhando isso. Jorge, nós estamos chegando no final da nossa conversa. Eu vou ser meio, talvez, impertinente aqui e fazer uma última pergunta a você. Quero te deixar super à vontade. Vou sair um pouco do tema, porque o tema que eu vou adentrar agora, como nossa última pergunta, é muito importante para o país como um todo. Eu gostaria de saber como que você enxerga a questão da construção do orçamento para o ano que vem e a necessidade ou não de nós mantermos a emenda constitucional 95, que estabeleceu uma limitação para a taxa de crescimento do gasto público, do gasto primário da União. Olha, essa pergunta, você também vai fazer pergunta difícil, Samuel. Eu não achei que a gente era amigo. Eu achei que você era amigo, pô. Você está me colocando em cada saia justa. Você é muito inteligente, você me mata. Olha, eu sou muito sincero, entendeu? Eu tenho só 2 defesas que eu falo. Eu falo o seguinte, como eu venho do setor produtivo, igual a maior parte que está me assistindo aqui, a minha vida foi construída em cima de um racional. Se eu ganho 1.000, se eu gastar 1.200, ou eu aumento a receita ou eu corto o custo. A minha vida executiva é simples, sabe? Lucro é igual a preço menos custo. Se eu quero aumentar o lucro, ou eu aumento o preço, ou eu diminuo o custo. Não tem outra conta. Eu sou simplista, eu não sou economista. Entendeu? Eu não tenho nenhuma engenharia de número. Então, para mim, repetindo, claro, L é igual a P menos C. Então, meu amigo, é isso. Eu tenho essa simplicidade mental, para o governo é a mesma coisa. O orçamento, para mim, é o que eu arrecado menos o custo. Você não pode ter errar aí. Você não pode aumentar a dívida fiscal. Então, nós deveríamos partir desse princípio. Se partíssemos desse princípio simplista, todos os outros se encaixam. Porque aí você entra naquele negócio. Eu preciso da renda cidadão? Eu acho justo. Nós estamos com uma miséria muito grande. De onde tirar? É isso que uma empresa faz. O que você faz quando você está dentro da empresa? Você manda o orçamento para todo mundo. Normalmente o pessoal infla, porque eles acham que vai ser corte linear. Aí tem os espertinhos que infla para depois ele dar 40%. Fala, não, eu dei 40%. Então, você foi na base. Está achando que você é idiota? Né? Tem esse negócio no setor produtivo.
Mas é assim, aí você manda para todo mundo, aí volta, você vê o seguinte, não, minha margem de lucro deu 0. Você fala, queridos, negativo, volta e passa o corte. É a mesma coisa. A dificuldade que se tem é realmente você ter essa visão simplista. Quais são os projetos prioritários? O que nós vamos abrir mão? O que nós vamos abrir mão? Então, você tem que ter algumas premissas. Eu quero abrir mão de saúde? Não, então certo. Eu quero abrir mão de educação? Não. Nenhum país cresceu no mundo que eu conheço até bastante país, bastante, mais de 100. Eu te digo para você que eu não conheço nenhum que chegou ao desenvolvimento sem saúde e educação. Não conheço. Pode ser que nós vamos ser o primeiro do mundo, mas eu nunca vi. Então, eu tenho que estar ali consciente de que aqui eu quero abrir mão, aqui eu não quero abrir mão. O problema é aquela história dos 5 filhos. Eu tenho 5 filhos que chegam para mim em casa e falam, não tenho, só tem um. Mas supondo na brincadeira que é 5. Aí um quer intercâmbio, o outro quer carro, o outro quer fazer ginástica, eu não sei o quê. Você olha para o seu orçamento e fala, não dá. Mas nenhum dos 5 quer abrir mão. É mais ou menos isso. Entendeu? Eu acho que de casa é melhor que da empresa. Que pelo menos na empresa você xerifa. Você fala, é para fazer e acabou. Você põe no top-down, uma hora que não chega no orçamento, você vai no top-down. Não vamos ser aqui demagogos, não, que na empresa é assim. Chega um momento que você vai no top-down. Tem que ser esse orçamento, não tem conversa. Em casa não dá, com o filho não dá, com a esposa não dá, entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu acho que o único foco que esse governo deveria ter é uma mesa redonda para dizer o seguinte, beleza? Qual a gente faz? Quais são as premissas? Essa aqui eu não quero abrir mão, essa eu não quero abrir mão, essa eu não quero abrir mão. Beleza. Sobrou isso. O que fazemos? Agora, continuar com déficit fiscal absurdo, eu acho loucura. Jorge, muito obrigado pelo seu tempo, foi ótimo. E é muito legal ver essa animação e esse pragmatismo, essa simplicidade mineira em Brasília. Toda sorte para você e todo sucesso. Eu agradeço a todos vocês, você em especial. Outro dia a gente comentava, né, Samuel, que a gente tem uma identidade muito grande, nós dois. Né? A gente tem pensamentos muito parecidos. Né? Eu, assim, por isso que eu quis falar, e não tenho vergonha de falar, é a minha doação. Enquanto eu sentir que eu posso fazer, eu vou estar. O dia que eu achar que eu não posso fazer, eu vou embora. Mas, pelo menos, eu vou embora e nunca mais vou dizer que eu não tentei. Entendeu? Eu passei, eu acho que 40 anos da minha vida jogando pedra, mas também não fazendo nada. Então, eu resolvi tentar. Eu não vou ficar frustrado porque eu sou uma pessoa determinada a cumprir meta. Né? Eu sou meio louco com isso. E workaholic. Mas, pelo menos, eu não vou ficar complexado. Só que eu acredito, juro para vocês, agora, a única condição que eu encerro falando com vocês, sem o setor produtivo é impossível. A única coisa que me preocupa é qual a capacidade de mobilização do setor produtivo eu vou conseguir. Eu estou aqui hoje em Goiás, na Federação aqui das Indústrias de Goiás. Eu vou visitar 27 estados até dezembro pedindo apoio ao empresariado. Eu preciso dele. Eu preciso desses que estão me assistindo. Eu preciso que, através de federações e confederações, a gente faça o nosso trabalho, tanto de construir essas regulamentações, os projetos, quanto também atuar junto ao Senado e o Congresso para ajudá-los a ver que nós podemos fazer um Brasil melhor. Eu não acho difícil. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, um agradecimento especial a você, apesar que a nossa amizade, você me deu umas perguntinhas muito difíceis, mas tudo bem. Eu te agradeço muito, agradeço a todos vocês. Muito obrigado.